Olá! Nossa aula de hoje é de natureza e sociedade. Temos aqui um texto sobre os territórios indígenas e os quilombolas. Temos aqui um mapa que nós vamos analisar e algumas questões. Territórios indígenas e quilombolas. Acompanhe aí a leitura com o seu livro. Os povos indígenas e as comunidades quilombolas têm direito de viver nas terras que tradicionalmente ocupam. A Constituição Federal de 1988 garantiu a esses grupos sociais a posse das terras em que habitam, com o objetivo de valorizar suas culturas e preservar seus modos de vida. As áreas demarcadas de uso exclusivo dos povos indígenas são chamadas terras indígenas. Nelas, todos os recursos da natureza, como a madeira, as plantas, os animais e os minerais, podem ser explorados somente para a sobrevivência dos povos indígenas. No entanto, as terras indígenas sofrem com a invasão de madeireiros, caçadores, mineradores e poceiros, que extraem os recursos e ocupam suas áreas ilegalmente. Observe no mapa a seguir as terras indígenas no Brasil. Então, vamos aqui, ó. Observem, ó, situação das terras indígenas. Então, todos os pontinhos em vermelho são as terras declaradas. Os pontinhos em amarelo, onde está em amarelo mais intenso, são as terras que foram homologadas, ou seja, que elas foram já homologadas como terras indígenas. E em verde são as regularizadas. Aí temos aqui, ó, esse pontinho maior, que é a capital do país, e o pontinho preto menor são as capitais do estado. Aí temos aqui algumas questões. Lembrando que esse mapa é de 2016. Então, de lá para cá pode ter tido mais alguma alteração. Questão 14. De acordo com o mapa, responda as questões a seguir. A. Em qual unidade federativa há mais terras indígenas? E em qual há menos? Então, em qual estado brasileiro, unidade federativa, há mais terras indígenas e qual há menos? Então, para isso, para responder a A, vocês precisarão olhar bem no mapa. B. Na unidade federativa em que você vive, há alguma terra indígena? Então, você tem conhecimento de que existe alguma terra indígena aqui no estado de São Paulo? Sabe o que você pode fazer para responder essa questão? Pode fazer uma pesquisa na internet para descobrir se aqui em São Paulo existe alguma terra indígena. Talvez a gente se surpreenda. Questão C. Em sua opinião, as terras indígenas existem no Brasil? Em sua opinião, as terras indígenas existentes no Brasil são suficientes para garantir a preservação desses povos? Então, o que você acha? As terras que o Brasil já tem hoje, as terras declaradas, homologadas e regularizadas, são suficientes para a preservação da cultura indígena no Brasil? O que você acha? Ó, lembrando que para responder essas questões, o ideal é você consultar o mapa, tá? O ideal não é responder o que a gente acha, o que a gente, né? A única questão, né, de opinião pessoal é aqui na C, tá? Aqui na B precisa de uma pesquisa e na A você tem que olhar o mapa, tá bom? Vamos agora para a próxima página. Aqui. Vamos colocar a nossa setinha. Vamos pôr em verde. Opa!
Seta não queria ir? Vamos lá. As áreas onde vivem as comunidades quilombolas constituem as terras quilombolas. Essas áreas podem ter sido doadas, compradas, recebidas por herança ou como forma de pagamento e estão localizadas tanto em áreas rurais como em áreas urbanas. Apesar de a posse das terras que ocupam ser garantidas pela Constituição Federal, as comunidades quilombolas lutam para ser reconhecidas e ter a posse de suas terras. Então, o que acontece? Apesar de estar na Constituição Federal que essas terras pertencem aos indígenas como meio de valorização da cultura, na prática não é bem assim que acontece. Essa é uma luta grande e árdua e antiga que os quilombolas, os indígenas, atuam há muito tempo para garantir as suas terras, para garantir que as leis sejam cumpridas. Questão 15. Leia o texto sobre a comunidade quilombola Caraíbas e responda as questões a seguir. Então, novamente, vamos aqui acompanhar a leitura. As transformações do território de Caraíbas. Vou pôr a setinha aqui embaixo. A história do território de Caraíbas tem 3 fases marcantes: o tempo do mato, um período de transição e os tempos atuais. Na primeira fase, relacionada à chegada dos ancestrais e ao relativo isolamento da região, os moradores tinham amplo acesso à terra e aos seus recursos. Na segunda fase, essa situação de prosperidade começa a se transformar devido ao avanço crescente de um novo modelo produtivo na região, o agropastoril. A implantação de fazendas de gado e de produção algodoeira deu início a um processo de expansão sobre as terras de comunidade. Nesse período, os moradores ainda puderam manter o usufruto de parte de suas terras, perdendo gradualmente, contudo, o acesso livre aos recursos naturais. O avanço da pecuária foi trocando as matas por campos de pastagem. O processo de avanço da pecuária sobre as terras da comunidade culminou na terceira fase, a contemporânea. Esse momento caracteriza-se pela privação quase total de acesso à terra pelos quilombolas. Como resultado desse histórico de privação do território original, a comunidade de Caraíbas passou a viver em uma pequena faixa de terra rodeada por propriedades rurais, cercadas com arame farpado. A produção agrícola, mantida por alguns, ficou produzida a pequenos cultivos nos quintais de suas casas. A grande maioria, sem opção de renda, foi obrigada a servir de mão de obra nas fazendas da região para conseguir sobreviver. Então, tá vendo aqui o que a Pro falou? Por mais que esteja na Constituição e que seja lei, a luta para que essa lei seja garantida é muito grande, né? Muitas terras indígenas já foram desoladas, né? Já viraram fazendas onde os negócios de pecuária é a criação de gado, onde o negócio de pecuária hoje predomina, né? Então, não é tão bonito como está no papel. A luta ainda é muito grande. Então, aqui temos questões A, B, C e D. A. Quais são as 3 fases da história do território da comunidade quilombola de Caraíbas? Então, aqui no texto fala das 3 fases. O que você vai fazer para facilitar? Você vai pegar 3 lápis de cor diferentes. Um amarelo, um vermelho e um azul. Aí, você vai pintar de amarelo a primeira fase.
você vai pintar de vermelho a segunda fase e de azul a terceira fase. E aí vai descrever. Pro, não cabe aqui, é muito pequeno o espaço. Então você vai fazer essa descrição no seu caderno, se não couber aqui, tudo bem? B. Quais são as características principais dessas fases? Olha, aqui também você vai precisar de bastante atenção. Vai ler quais são, ó. Aqui, ó, a primeira fase está aqui. Quais são as características principais, né, dessas fases? Olha aqui onde está a segunda fase, né? E a terceira fase deve estar aqui para baixo. A Pro aqui não achou, não, mas está por aqui para baixo. Tá bom? A primeira, a segunda e a terceira fase que estão no texto. D. Em sua opinião, as comunidades quilombolas, como a descrita no texto, conseguem preservar a cultura afrodescendente e o seu modo de vida? Então, aqui ó, temos uma questão de opinião, né? Então, em sua opinião, as comunidades quilombolas, como a descrita no texto, conseguem preservar a cultura afrodescendente e o seu modo de vida? Vocês acham que eles conseguem com essa luta, com essa dificuldade? O que vocês acham? Olha, tentem responder direitinho. Quando terminar, envia para a sua professora corrigir. Havendo dúvidas, chama a Pro, tá bom? Beijo e até a próxima aula.